Olá, eu sou o Walter, é sempre um prazer imenso reencontrá-lo aqui no canal Walter do Brasil. E o nosso tema de hoje também é de um assunto que não é normal. Mas antes de entrar diretamente no assunto, deixe-me explicar para você o que é OTAN. Que sigla é essa? OTAN. OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. O que é isso? É uma organização política e militar que fornece segurança diplomática ou segurança com o uso de armas para os países membros. Quantos são os países membros da OTAN? 30 países. Quais são eles? Alguns dos mais importantes países do mundo, como Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido e vai por aí adiante. São 30. Quando nasceu a OTAN? A OTAN nasceu em 1949, né? Logo após aquele contexto da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo praticamente se divide em dois grandes polos, Estados Unidos e União Soviética, que restou hoje, o mais importante é a Rússia. Estados Unidos e União Soviética. E por motivos ideológicos, por motivos de dominação política, por motivos de dominação econômica, o mundo criou um contexto chamado de Guerra Fria, onde os países começaram a se preparar para ter uma possível guerra, né? E se armaram e se prepararam para isso. Aí nasceu a OTAN. Muito bem. Por que eu estou falando na OTAN? Todos nós sabemos, hoje, da guerra Rússia contra a Ucrânia. Né? E sabemos também que, seguidamente, os países da OTAN, os Estados Unidos, a Alemanha, a França, tal, enviam armas, enviam dinheiro, ajuda, para a Ucrânia poder lutar com a Rússia, para poder ali se destacar na guerra. Na semana passada, o presidente francês, França, que faz parte da OTAN, ele, num discurso, ele disse o seguinte, e eu vou ler o que ele disse, porque é muito importante, tá? Ele disse, vamos abrir aspas, não se pode descartar o envio de tropas terrestres ocidentais, OTAN, portanto, para a Ucrânia, mas não há consenso sobre isso. Fecha aspas, ponto. Muito bem. Ele está dizendo que, para ajudar a Ucrânia a vencer a guerra, não está descartado. Eles poderão, sim, a qualquer momento, enviar tropas tropas terrestres, diretamente para a Ucrânia, para lutar frente a frente com o exército russo, com as forças russas. É claro que isso imediatamente foi desmentido. Foi negado pelos Estados Unidos, pela Alemanha, pelo Reino Unido e outros países importantíssimos, aliás, pela própria OTAN, pela presidente da OTAN, por todos. Foi negado que a OTAN tenha esse pensamento, tenha essa intenção de participar de uma guerra frente a frente com a Rússia, o que poderíamos já praticamente estar num contexto de Terceira Guerra Mundial, né? Esses países envolvidos diretamente. Foi envolvido. Entretanto, o governo russo não deixou por menos. Imediatamente, um ministro se pronunciou, fez grandes ameaças, graves ameaças, e no último dia 27, o próprio presidente ditador russo, Vladimir Putin, ele falou o seguinte, né? Preste atenção nas palavras do presidente Vladimir Putin. Eu irei ler, abre aspas, o Ocidente deve perceber, né, que também temos armas que podem atingir no seu território. Ponto. Tudo isso ameaça realmente um conflito com o uso de armas nucleares e a destruição da civilização. Fecha aspas, ponto. Vejam bem, mas nesse mesmo discurso ao parlamento que ele disse essas palavras, ele vai falar que ele tem o maior arsenal atômico da Terra, que não vai titubear em usar caso
a OTAN envie para a Ucrânia tropas terrestres para combater frente à Rússia. A ameaça é gravíssima. É a primeira vez que um líder europeu, um líder mundial, vamos colocar corretamente, se manifesta com uma ameaça dessa. É a primeira vez, uma ameaça do uso de armas nucleares. E o que me chamou muito a atenção foi a reação, a manifestação fraca dos líderes da própria OTAN e do mundo diante de uma ameaça dessa. Foi uma reação dúbia, inclusive. Aí a gente fica aqui pensando o seguinte, eu estou pensando isso e acho que você também deve pensar. Por que essa reação fraca dos líderes mundiais diante das palavras do Putin? Eles entenderam essas palavras de Putin como alguém que está com medo? Ou como um blufe? Como foi entendida? Eu, sinceramente, não tenho aqui uma opinião formada. Porém, eu tenho, sim, muito respeito pelas palavras desse homem. Muito respeito, porque ele é um ditador. Respeito e medo, sim, claro. Porque ele está dizendo que vai acabar com a civilização. Ou seja, acabar com tudo. Vai acabar comigo, com você, com o Brasil, com a Argentina, com a Alemanha. Tudo será destruído. Porque ele vai usar armas nucleares, o que vai forçar os outros países a usarem armas nucleares também, óbvio. E a humanidade será extinta. A civilização será extinta. É muito grave um líder ameaçar o mundo com armas nucleares, o uso de armas nucleares. Enfim, eu deixo aqui a reflexão, eu deixo aqui o registro, para você pensar, para você saber exatamente como anda o pensamento dos nossos comandantes aí, do nosso planeta. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Obrigado pela atenção. Até mais.